Nessa noite vamos falar sobre a oração poderosa, Tiago 5,16. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, vou pedir alguém para tirar aqui. E vou ler o versículo 16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração é poderosa e eficaz. Em outra versão que todo mundo conhece, que está aqui no telão, que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. John Wesley, o fundador do movimento metodista no século XVIII, dizia assim: Deus não age senão pela oração. Martinho Lutero, o reformador da Reforma Protestante, claro, a Reforma Protestante reformador, ele dizia, se ele não ficava diante de Deus pelo menos 2 horas todo dia antes de sair de casa, ele perdia para o diabo e o dia dele não ia fluir. Kenneth Reagan também, no seu livro Oração Intercessória, também escreve que Deus não age senão em resposta à oração. Nós temos que pensar na oração como uma parceria. Não é que Deus não quer agir, mas Deus deu para o homem a autoridade na terra para trazer o seu reino. E para que Deus possa agir, o homem precisa invocar o nome dele, e aí Deus age. Então, se as portas não estão abrindo para você, se as coisas estão muito difíceis, se parece que você, cada dia que você acorda, em vez de andar um passo para frente, você dá 3 para trás, eu quero dizer para você, talvez você esteja orando, ou talvez você não esteja orando nada, mas o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite, é que precisamos orar mais. E nessa noite eu vou mostrar para você a importância da oração. Vamos começar falando sobre a fé e a oração. Aqui mesmo em Tiago 5, você está com a sua Bíblia aberta, olha só o que ele diz: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Aí no 14, entre vocês há alguém que está doente, que ele também mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Você está sofrendo? É possível sofrer mesmo estando dentro da igreja? Se está escrito na Bíblia, está alguém sofrendo, é porque sim. Você está sofrendo? Você está doente? Doente no seu corpo, doente na sua alma? Você está em pecado? Tem algo que você não consegue vencer, que te persegue? Você diz que nem Paulo: maldito homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. A resposta está aqui. Qual que é a resposta? Qual que é a solução? Oração. Oração, anota aí, é colocar a fé em ação. Oração é colocar a fé em ação. Se você não tem fé, você não ora. É o resultado. Você conhece uma árvore pelo fruto. Se eu não oro, é porque eu não tenho fé. Porque a fé tem que ser vista. Então, gostaria de falar com você que aqui nesse versículo 15, nós temos
uma relíquia que o Espírito Santo colocou para nós, do princípio da oração. Olha só, não basta só orar. Ele diz no versículo 15, a oração da fé. A oração da fé salvará. O que salva? É a oração da fé. Salva do quê? Salva do sofrimento, da doença, do pecado, daquilo que você está precisando. Como que você vai vencer? A oração da fé salva. A palavra ali para salvar, lembra que eu dei estudo para você? A gente teve um estudo sobre sozo. É o sozo de Deus, que salva, que cura, que liberta. Deus salva como? Através da fé. A oração da fé salvará o enfermo. É o princípio, não é só sobre enfermidade, sobre qualquer coisa. E quem que faz? O Senhor, aí o Senhor age, aí o Senhor o levantará. Como que Deus vai agir? Se eu tiver uma oração de fé, aí Ele age, aí Ele salva e aí Ele levanta. Eu creio que tem um casal novo vindo aqui na igreja com 2 filhos, que estão aqui na igreja e estão sendo tocados por Deus, porque tem uma mãe que ora por eles, que deve orar desde que nasceu. E eu perguntei para o rapaz: você já foi na igreja? Nunca fui, nunca pus os pés na igreja. Uma mãe que ora. E o que eu quero dizer para você? Vamos lá agora em Lucas 18. Jesus falando sobre oração. E o que eu quero te mostrar nessa noite é que a oração poderosa, ela está totalmente ligada com fé. Porque se for para continuar as coisas do jeito que estão, eu não preciso orar. Se for para fazer algo que eu mesmo posso fazer, para que eu vou orar? Mas se eu preciso de algo sobrenatural, eu oro. E aí então Jesus aqui no capítulo 18 de Lucas, ele vai dizer assim, e assim Lucas colocou no início o comentário dele inspirado pelo Espírito Santo. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Quando que a gente tem que orar? Sim. E se não estiver vendo o resultado da oração? Posso parar de orar? Não desanima. Por quê? Porque Jesus ensinou sobre isso, e aqui ele foi inspirado pelo Espírito Santo, para depois mostrar essa história que Jesus contou. Contando a história de um juiz que não temia a Deus e nem os homens. E aí foi uma viúva pobre se apresentar diante dele para julgar a sua causa. Naquele tempo, uma viúva, ela não tinha aposentadoria. Ela não tinha marido para sustentá-la. Se eu tivesse filho para sustentá-la, estava perdida. Ela ficava pobre e ela não tinha o que comer. Então ela precisava que a sua causa fosse julgada. Mas aquele rei, aquele juiz, era um juiz que nem os nossos juízes hoje, muitos do Brasil aqui, corrupto, que só vai julgar se ele vai receber algo em troca. E de tanto aquela mulher importunar aquele juiz, olha só, no versículo 5 ele fala: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. O que ele está dizendo? Aquela mulher, todo lugar que ele saía, ele andava, ela estava lá: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E por que ele julgou a causa dela? Porque ele não queria encheção de paciência. E aí ele julgou. E aí então Jesus, ele conta essa história de alguém que é muito ruim, e fala assim, no versículo 6: e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto: acaso Deus não fará aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele está falando, ele está dando agora o oposto: um juiz iníquo, um juiz mau, um juiz ruim. E agora ele está falando de Deus, que é totalmente bom, que é o juiz de toda a terra. Agora,
nós que oramos e buscamos em Deus dia e noite, será que Deus não vai nos responder e nos defender depressa? Aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Ele diz, não, vai fazer justiça depressa. Agora, olha como está o fim. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vai achar fé como? Como que ele vai achar fé? Na oração. Você parou de orar? É porque você perdeu a fé. Nós paramos de orar? É porque você perdeu a fé. Você não acredita mais que Deus pode fazer. Mas o que Deus está dizendo? Continue. Você tem que orar e nunca desanimar. E nunca parar. Você tem que insistir dia e noite. Você tem que importunar a Deus. Se assim Ele pode ser importunado. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque nisso você mostra que você tem fé. Eu posso orar uma vez e não acontecer nada, mas você tem que orar de novo e não desistir, porque isso revela que eu e você temos fé, que Deus pode agir e que Deus vai agir. Quando Jesus fala sobre a importância de ter fé na oração, nós temos exemplo clássico, vamos lá em Mateus 21, nós temos exemplo clássico da figueira. Jesus estava passando com os seus discípulos e viu uma figueira, estava com fome e não tinha figos. E aí então ele amaldiçoou a figueira, e no dia seguinte eles passaram pela figueira, e a figueira secou. Então Pedro ficou assustado com aquilo, e disse, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. E aí então Jesus respondeu no versículo 21, Mateus 21, 21. Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, presta atenção, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte, levanta-se e atira-te no mar, e assim será feito. Olha o 22. Olha o versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Por quê? Porque se você pedir, crendo, você vai receber. Porque isso mostra que você tem o quê? Fé. O que é fé? Não é a convicção dos fatos que a gente não vê, mas aquilo que a gente espera. Não é isso que é fé? Pela fé a gente sabe que Deus criou tudo que existe através da palavra, que Ele criou aquilo que nós vemos a partir daquilo do que nós não vemos. Não é o que está escrito lá em Hebreus 11, do 1 ao 3? Não é isso? Então a fé ela traz existência aquilo que não existe. Aquilo que já está reservado em Deus para mim e para você é materializado nesse mundo, nessa terra, através da oração da fé, através da oração poderosa, através da oração persistente, através da oração que não para, através da oração que pede já crendo que já recebeu. Esse mesmo acontecimento está em Marcos 11. E o que tem lá em Marcos 11 que é precioso, que nós não encontramos aqui em Mateus? Como Marcos é um pouco mais emocional naquilo que ele escreveu do que Mateus. Mateus é um pouco mais racional, um pouco mais levado para estudos que Jesus fez, vamos dizer assim, palavras, coisas que Jesus ensinou. E Marcos é mais voltado pelo que Jesus fazia e a emoção por trás daquilo. Então aqui está contando o mesmo episódio a partir do versículo 21. Eu vou ler para você Marcos 11, 21. E ele diz assim, tenham fé em Deus, e eu asseguro, se alguém disser ao monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito.
Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Preste atenção no versículo 23. Se você disser e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Tem que crer aonde? No coração. Por isso que eu sou salvo, por isso que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer aonde? No coração será salvo. É o mesmo princípio, a oração da fé. Lembra no começo que eu falei? A oração da fé faz o quê? Faz que Deus salve. É a mesma coisa, está tudo interligado. Para Deus salvar, tem que crer no coração. Tem que entender que você está trazendo à existência aquilo que ainda não existe. E aí, Deus vai trazer a existência na nossa vida. Ok? Então, o primeiro ponto que eu queria falar sobre a oração poderosa é sobre a fé e a oração. O segundo ponto que eu quero falar com você é sobre os 3 pilares da oração. Não basta só ter fé. O primeiro pilar da oração está lá em João 14. João 14, versículos 12 e 14. Jesus vai falar que ele está indo para o Pai. João 14, a partir do versículo 12. Ele vai dizer assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E olha o 13 e o 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha só, ele está falando que nós vamos continuar o ministério dele. Mas para nós continuarmos o ministério dele, nós temos que crer. E nós temos que pedir no nome dele. Porque os 3 pilares da oração são autoridade, poder e fé. Fala comigo. Autoridade, poder e fé. A autoridade significa que você está autorizado. Que você tem permissão para aquilo. Então, quando eu vou entrar lá na minha casa e eu estou entrando a pé, eu coloco o meu dedo, porque mora muita gente lá onde eu moro. Se todo mundo tivesse achado, está perdido. Você coloca o dedo e aparece assim: acesso autorizado. Porque eu moro ali. Então, a primeira coisa que você tem que entender, para que Deus ouça a sua oração, porque o que nos separa de Deus é o pecado, e Jesus é aquele que se fez pecado por nós, e por causa disso, e por causa da sua intercessão contínua diante do Pai, porque nós temos um advogado diante do Pai se nós pecarmos, Jesus Cristo, o justo, tudo que nós pedimos no nome de Jesus será feito. É o que Jesus falou, ele reafirma 2 vezes. Por isso que a gente sempre ora e ora em nome de Jesus. Agora você sabe por quê? Porque tem autoridade. Ok? Os 3 pilares da oração. Primeiro, autoridade no nome de Jesus. Segundo, poder. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Eu não vou esperar você abrir, eu vou lendo aqui. Mas aqui no telão o pessoal está colocando mais rápido. É só escrever ali em cima, RM 8:26. E diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus falou assim para os seus discípulos, seus apóstolos: não saiam de Jerusalém até que vocês recebam o poder do alto. Poder significa capacidade. Eu e você não sabemos orar, mas tem alguém que nos dá a capacidade. Poder significa capacidade. A gente fala assim: você pode fazer isso? Você pode tocar bateria, Julinho? Por que você pode? Porque você sabe, porque você é capaz. Você pode tocar bateria, Fernanda? Não, porque ela não é capaz, ela não pode.
Então o Espírito Santo nos capacita, nos traz poder. Então eu preciso de ter autoridade no nome de Jesus e preciso ter o quê? O poder, a capacidade para orar no Espírito Santo. Se você não está orando, se você não sente falta de orar, é porque você não tem, ou muito pouco você tem do Espírito Santo. Já esfriou. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Então, se eu quero orar, ser uma pessoa de oração, tem que entender que o segundo pilar da oração é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te ajudar a orar, seja você orando em línguas, ou seja para você orar em português, na nossa língua. O Espírito Santo vai interceder na sua vida e vai te mostrar o que você deve orar, tanto pela sua vida, quanto pelos santos, né? Que eu digo santos, nós somos santificados em Cristo, quanto por qualquer pessoa, qualquer situação. E a terceira coisa, o terceiro pilar da oração, nós vimos a autoridade no nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, e a terceira coisa é a fé. Claro, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, crer que já recebeu. Nós vimos lá em Mateus 21, 22, e tudo que pedis em oração crendo, recebereis. Não basta o teu nome de Jesus, não basta ter o Espírito Santo, eu tenho que ter fé. Essas três coisas tornam a nossa oração poderosa. Poderosa em Deus para fazer. Porque muito pode... O quê? Muito pode a oração do justo. Na sua eficácia pode a oração do justo. Então vou dar agora para vocês alguns exemplos de alguns personagens da Bíblia que eram como eu e você e que foram homens de oração. O primeiro personagem, Elias. A Bíblia diz que Elias se apresentou diante de Acabe, o rei de Israel, e falou assim, ó, não vai chover até que eu diga. Imagina se apresentar para o rei e falar, não vai chover. Mas a Bíblia também diz que para isso acontecer, lá em Tiago, vamos abrir lá em Tiago, capítulo 5, volta lá para o Tiago. Você já sabe onde é a página do Tiago, não perdeu o Tiago aí, né? No versículo 17, Tiago 5,17, está ali no telão. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Olha só, outra chave aqui da oração, fervor na oração. O fervor mostra que eu tenho fé. Você ora com convicção, você ora, Senhor, em nome de Jesus. Você ora acreditando, não é aquela oração assim. Não é questão de orar alto ou baixo, é questão de você acreditar. Ah, Senhor, se tu quiseres, se tu puderes, se tiver tempo, né? Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele vai se apresentar lá em 1 Reis 18:1, no terceiro ano já que não tem chuva, e vai se apresentar ao rei Acabe e vai dizer, agora vai vir chuva de novo. O próprio Senhor Jesus vai dizer que no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, lá em Lucas 4, 25, 26. E olha só, não choveu só porque ele chegou para o rei e falou, eu sou profeta de Deus e não vai chover, mas porque ele orou fervorosamente, orou e não parou de orar. Se Deus não falou com ele que não ia chover, não está escrito na Bíblia, em 1 Reis 17:1, não está escrito. Mas o que ele fez com convicção, e ele o fez orando dia e noite durante 3 anos e meio, mesmo sendo um homem como nós. Em outra versão, vai dizer que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Às vezes a gente acorda feliz,
Às vezes a gente acorda triste. Às vezes a gente está cansado. Na maioria das vezes nós que temos filhos estamos sempre cansados. Depois que você tem filho, eu estava conversando hoje com a minha esposa, que eu não me lembro do tempo, a gente não se lembra mais do tempo que é não ter filho. E aí você estava mais descansado e dormia mais. Mas com os mesmos problemas, ele tinha os problemas dele, Elias, nós temos os nossos problemas, mas ele orou continuamente. E aí então, não só isso, não choveu, mas depois ele se apresentou de volta diante do rei Acabe, no capítulo 18, a partir do versículo 41 de 1 Reis, e vai dizer assim para ele: olha, agora vai vir uma grande chuva. Abra lá na sua Bíblia, porque é importante eu te mostrar o que ele fez. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Ele vai se apresentar diante de Acabe, ele vai dizer que vai chover. Ele manda o rei comer, vai comer antes que comece a chover. E aí então, ele sobe para ir orar. Deus mandou ele falar para Acabe que ia chover. Olha só, Deus falou com ele, Deus falou para ele: vai e fala que vai chover. Ok? Presta atenção, foi Deus que mandou. E por que eu estou falando isso para você? No versículo 42, 18, 42. Achou aí? Achou Elias? Perdeu? Caiu da Bíblia? Achou ele? Achou? Segura ele aí. Diz assim: então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, ou seja, se colocou de joelhos, e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou, não há nada lá. Disse ele: 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Ele orou 7 vezes para chover. E Deus havia mandado ele dizer que ia chover. E ele não parou de orar, até que o seu servo veio na 7ª vez, no versículo 44, e disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão do homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. Acabe partiu de carro para Jezreel. Amém? Olha só, ele orou 7 vezes. Então você e eu não podemos desistir na oração. Oração não é mágica. Oração é obediência. Deus mandou você orar, você até acontecer. Apareceu uma nuvem do tamanho da mão do homem, aí ele parou de orar. E por que a gente para de orar antes? A Bíblia diz lá em Tiago 5, 17, que depois de ele orar 5 anos, 3 anos e meio, no versículo 18, orou outra vez, e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Por que não está dando fruto na minha vida? Porque eu não estou orando, porque eu não tenho fé, porque eu não sabia que eu tenho que ter autoridade e poder, autoridade no nome de Jesus, poder no Espírito Santo, para orar e para persistir. Outro exemplo que eu quero dar para você, aí você vai falar: mas é um exemplo muito forte, é um exemplo de Jesus. Mas Jesus, ele se esvaziou da divindade para se tornar um como eu e você. Então quando Jesus se fez homem, ele não tinha onisciência, onipotência, onipresença. Ele era um homem como eu e como você. Tudo que ele sabia era o que Deus revelava através do Espírito Santo, como eu e você. Ok? Só que olha o que aconteceu. Jesus, quando ele foi batizado lá em Lucas, se você olhar lá em Lucas 3, 21 e 22, a gente sabe que o Pai falou do céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ele foi batizado nas águas por João Batista, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Você sabe dessa história, não sabe? Mas você sabia que para o Espírito Santo descer sobre ele, ele orou? Olha lá, Lucas 3, 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu,
e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. O céu só se abriu porque ele orou. Ele não só foi fazer o que o Pai mandou, porque ele foi para ser batizado por João Batista, e João Batista falou, não, eu que tenho que ser batizado por ti, você veio até mim. Mas ele diz assim, ó, eu tenho que cumprir toda a justiça, eu tenho que fazer tudo o que Deus mandou. Mas ele não fez só isso, ele orou, porque ele sabia que ele não podia fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Toda vez que você olha na Bíblia e fala que o Espírito Santo veio sobre alguém, está falando de poder. Em outros casos do Antigo Testamento está falando da mão do Senhor. Quando fala da mão do Senhor, está se referindo ao poder do Espírito Santo. Quando fala que está sobre alguém, é poder do Espírito Santo. Não é só a presença, é o poder. E Jesus não parou de orar aí. Quem acha que Jesus orava? Não precisava orar, ele era filho de Deus. Para que ele ia orar? Para que, Marcos? Para que ele vai orar? Ele é filho de Deus. Pô, o pai falou, esse é um filho amado que me compraz. Para que eu vou orar? É que nem aquele jogador bom. Para que eu vou treinar? Eu sou bom mesmo. E aí não é tão bom quando poderia ser como que nem o Cristiano Ronaldo, que se mata de treinar e continua sendo bom até uma idade tão tarde. E o melhor do mundo. Por quê? Porque se mata de treinar. Ele sabe que ele é bom, mas ele é bom porque ele treina muito, porque ele quer ser não só bom, ele quer ser o melhor. Ok? Então olha só, olha o que Jesus fazia, Mateus 14, 23, que ele se despedia das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Você tem que orar com os irmãos da igreja? Sim. Mas você tem que ter um tempo para orar sozinho. Se Jesus precisava orar sozinho, eu e você não precisamos orar sozinho? Vamos deixar de ser filho mimado. Sabe o que é filho mimado? Ora por mim, vocês oram por mim. Não, para. Ora por mim sim, mas eu também oro sozinho. Lá em Lucas 6,12, vai dizer, naqueles dias retirou-se Jesus a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ele passou a noite orando a Deus a noite toda. Sabe por quê? Ele passou a noite toda porque ele tinha que escolher os 12 apóstolos. Ele não escolheu, não acordou e falou assim, não, acho que eu vou escolher você porque eu gostei da sua cara, vou escolher você. Não, ele passou a noite inteira orando, 12 horas para o judeu. A noite começa às 6 horas da tarde e termina às 6 horas da manhã. Então ele orou pelo menos 1 hora por cada um, para escolher os 12, porque era muito importante escolher os 12 apóstolos, discípulos que iam continuar o ministério dele. Ele orou mais tempo por isso do que antes de ir para a cruz, que diz que quando ele, antes de ir para a cruz, lá em Lucas 22, do 39 a 46, Jesus foi orar, chamou ainda Pedro, Tiago e João e falou, ora comigo. Olha só Jesus pedindo para os outros orar por ele. Você não pede para os outros orar, você acha muito bom? Jesus pediu, orem por mim. Orem por vocês, para que a gente não entre em tentação. Mas aí ele se afastou, lá no versículo 41 de Lucas 22, ele se afastou a cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Quando a gente ora, o sobrenatural acontece. A Bíblia diz que quando Jesus orou no monte da transfiguração, ele transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. E aqui está dizendo que ele orou, um anjo de Deus apareceu. Para quê? Para dar conforto. E a gente precisa orar para quê? Para o mundo espiritual nos dar conforto. Seja o anjo que Deus vai enviar, seja o Espírito Santo que vai nos consolar, para a gente conseguir continuar. Porque ele continuou orando mais e mais intensamente, porque ele sabia que o que ele ia enfrentar não ia ser fácil, até ele transpirar suor de sangue. Tamanha era a angústia. Ele falou para os seus discípulos, olha, minha alma está pronta de morrer, de tristeza. Mas ele sabia que ele poderia vencer isso em oração. E para a gente vencer a nossa carne, é joelho no chão.
É oração, é fé em ação, é oração poderosa, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e na fé daquele que não desiste, daquele que pode falar assim: Senhor, eu não estou crendo, eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir, pensar ou imaginar. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, diz o apóstolo Paulo, está dentro de nós. E é o que nos dá poder para orar e nos capacita. Amém? Eu vou te dar outro exemplo, e o último exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perseguia a igreja. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele, caiu. Alguns dizem que não caiu do cavalo, que ele só caiu no chão, outros dizem que ele caiu do cavalo. Mas ele viu uma forte luz e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então Jesus respondeu: eu sou aquele que você está perseguindo, Jesus. E aí Jesus dá uma ordem para ele entrar na cidade de Damasco, entrar numa casa ali, e assim ele faz. Só que ele está cego e tem que levar ele. E ali então ele fica naquela casa de Judas, na rua direita. Ele fica ali no versículo 9, olha lá, Atos 9, versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ele teve encontro com Deus, ele se converteu, porque ele diz que ali no caminho de Damasco ele se converte, e o temor dele foi tão grande, porque ele estava fazendo coisa tão errada, que ele começou a jejuar, e ficou 3 dias sem comer. Talvez nem eu e você nunca ficamos 3 dias sem comer nada, e ele no primeiro dia de conversão já ficou 3 dias sem comer. Eu tentei ficar 2 dias sem comer, passei mal, quase vi a luz no final do túnel, minha esposa me sacudiu. O cara, no primeiro dia de conversão, ficou sem comer, 3 dias. E não só ficou sem comer, olha só. Deus apareceu para Ananias e falou: Ananias, vai lá e fala com Paulo, ora por ele. Ele está na casa de Judas, no versículo 11, na rua direita. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Ele se converteu, começou a jejuar, começou a orar, 3 dias. Talvez aqueles 3 dias ele orou mais do que eu e você já oramos até hoje. Nos 3 primeiros dias de conversão. E é por isso que ele vai escrever para a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Outras versões, orai continuamente, orem continuamente. Por isso que ele vai dizer para a igreja de Efésios, a igreja de Éfeso, que é dos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo, com todo tipo de oração, oração baixa, oração alta, oração em línguas, oração normal. Orando quando? Quando que você tem que orar e quando que eu tenho que orar? Todo o tempo, com todo tipo de oração, com todo tipo de oração. Por que ele falava isso? Porque ele vivia isso. Ele escreveu para a igreja de Éfeso, no capítulo 1, a partir do versículo 15, ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor por todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo uma menção de vós nas minhas orações. Ou seja, ele não parava de orar pela igreja de Éfeso. Ele estava falando para o povo fazer aquilo que ele fazia. Você e eu sabemos que nós temos que orar, mas a gente não ora. Mas eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo te capacita. Hoje Deus está te chamando. Você não tem que pensar assim: não, aquele fulano que devia estar aqui. Não, essa palavra é para mim e para você. O Espírito Santo veio e falou: escreve tudo isso, procura e faz. Eu não fui pesquisar em Bíblia, de estudo, eu não fui pesquisar na internet. Não, o Espírito Santo foi me revelando e eu fui escrevendo e estou falando para você. Porque na conclusão eu quero dizer para você, para a gente ter uma oração poderosa, olha só que eu quero te ensinar um segredo, que está lá em Atos 6, 4.
Deus quer agir na nossa vida, mas Ele está esperando que a gente ore. Atos 6, 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Em outra versão, e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui os apóstolos, o que está acontecendo? A igreja, no seu início da sua formação, ela ajudava as viúvas. E aí estava tendo problema que só estavam ajudando as viúvas que eram judias, e não as viúvas que tinham se convertido para o judaísmo. Aí está dando problema. Era muita gente, e os apóstolos tinham que fazer tudo. Aí eles falaram assim, não, vamos então vamos constituir diáconos, pessoas para fazer isso, porque nós não podemos ficar perdendo tempo com a administração de igreja. Nós temos que nos dedicar a quê? Nós temos que nos consagrar a quê? A palavra e a oração. É isso que está escrito? Nós temos que nos dedicar ao quê? O que está escrito? Palavra e oração é o que está escrito? A oração e a palavra. Primeira coisa é a oração. Primeira coisa na vida do crente, na vida de algum cristão, na vida de quem segue a Deus, é a oração. Nós vamos nos consagrar à oração. Não é porque nós vimos Jesus, não é porque nós andamos 3 anos e meio com Jesus, não é porque o Espírito Santo desceu sobre nós em Pentecostes, nós falamos em outras línguas, não é porque eu fui chamado por Jesus que eu não vou orar. Eu vou me consagrar à oração, porque eu vi que o meu Senhor era consagrado à oração. E nós temos que ser consagrados. Consagrado significa separado, dedicado, que vive para aquilo. Você foi escolhido por Deus para ser consagrado à oração. A oração, Jesus vai dizer que é aquele momento máximo do seu relacionamento com o Pai. Fecha a porta do seu quarto, do seu Pai secreto. Seu Pai vai começar a... Não estou dizendo só para você orar no seu quarto. Você tem que orar, e eu vou te falar, em todo lugar. Mas tem que ter aquele momento no seu quarto, na sua intimidade. Porque é a intimidade. Ok? Na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino de Deus só vem através da oração. Porque se viesse automático, Jesus não tinha nos ensinado a orar a oração do Pai Nosso, e não teria colocado, venha o teu reino. O reino de Deus, presta atenção, lembra que eu falei para você? Que a fé nos conecta com Deus, para que Deus faça. A fé nos conecta com o céu, para que o céu venha, para que o que você está precisando venha. Você tem que orar. Por isso que ele continua dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque aquilo que está no mundo espiritual, que você não viu, que eu não vi, mas que existe para mim e para você, porque a Bíblia diz que todas as bênçãos espirituais nós já recebemos em Cristo Jesus, está lá em Efésios 1, versículo 3, para que essas bênçãos venham ser materializadas na minha e na sua vida, é necessário oração. É necessário oração. É aí que vem o reino. É aí que o pão nosso de cada dia, que é aquilo que a gente precisa ver. É aí que Deus nos livra da tentação e do mal. E não porque você é super e está na igreja há 10 mil anos. Não, porque você ora. E aí Deus vai te livrar da tentação e do mal. Por fim, eu quero te convidar nessa noite para uma vida de oração. Eu quero convidar você a ficar de pé. Lá em Mateus 11. Quero convidar você a vir aqui na frente. Todo mundo, o Ministério do Louvor não vai tocar. Eu quero orar com você. Em Mateus 11, Jesus está andando no meio do povo. E daí ele fala assim, portanto, Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele diz assim, Pai, graças te dou porque sempre me ouviste. E sei que ainda me ouves. Mas por causa
da multidão presente, para que creiam que o Senhor me enviou. Aí ele vem falar: Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro veio. Um homem e uma mulher de oração, que vive na presença de Deus, não é só no quarto. Não é que nem o nosso Wi-Fi. Pega em casa, você sai de casa, é aquele 3G que daí depois acaba. Nem 3G é, não pega. Aí quando você vê, acabou os créditos. E eles falavam que o WhatsApp continuava quando acabavam os seus créditos. Não continua. Não. O Wi-Fi de Deus está em todo lugar. A oração começa no quarto. Mas um homem e uma mulher de oração, que vive oração, que começa no quarto, continua na vida, e onde ele for, uma pequena oração é respondida. Como Josué falou, sol para, e lá em Josué 10, o sol parou e a lua parou. O universo teve que parar. Ele não sabia, mas o universo parou aquele dia. Como Elias depois vai dizer assim: olha, vocês tentaram fazer com que Baal derramasse fogo aqui no holocausto, mas para que vocês saibam que só o Senhor e Deus, e Baal não é Deus. Deus envia fogo, e Deus enviou. Só que você tem que ser uma pessoa consagrada à oração, consagrada na presença de Deus. Você tem uma vida de oração. Você está lá no seu trabalho, olha aqui para mim, você está lá no seu trabalho, você está orando. Você fala em línguas, você pode estar falando, você fala baixinho, você está orando em línguas todo o tempo, você está orando todo o tempo. Por quê? Porque é oração sem cessar, porque você está conectado com o Pai, porque você está pedindo que o reino venha, porque você é uma pessoa que não desiste, porque você tem fé. E Deus quer te chamar para isso nessa noite. Ele quer levantar pessoas de oração aqui nessa igreja, e Ele chamou você. Sabe por que Ele chamou você? Porque você veio. Os outros não vieram. As pessoas fazem tantas coisas no feriado e não tem tempo, porque está faltando oração. E Deus está te chamando. Ele quer te consagrar a oração. Eu vou pedir para você se ajoelhar. Se você quer ser uma pessoa consagrada em oração, você vai se ajoelhar e vai falar com Deus. Depois que nós terminarmos a oração, eu vou orar fora do microfone para tentar te atrapalhar o mínimo possível. Eu vou ungir você, para que você seja uma pessoa consagrada à oração. E a coisa é séria: se você não quer, não receba. Se você não quer se comprometer, senta lá atrás e não receba oração, porque depois aquilo que a gente recebe, a gente vai dar conta. Pai, nessa noite nós estamos aqui, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Tudo que nós ouvimos sobre oração, que foi preparado pelo Teu Santo Espírito, não é para que a gente aprenda apenas e fique, ó Pai, na nossa cabeça, mas é algo para que a gente ponha em ação. Se a gente colocar em ação, nós temos fé, e nós vamos, se nós temos fé, nós oramos. E por isso, Pai, eu estou aqui junto com Teus filhos, porque nos dias de hoje, Pai, nós temos uma concorrência muito grande. A concorrência, Pai, do tempo de fazer tantas coisas, a concorrência da mídia, da televisão, da internet, do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, de tantas coisas que nós temos que fazer e perdemos tanto tempo, e nós não temos tempo nem para orar, nem uma pequena oração, e muito menos para permanecer na Tua presença e viver uma vida de oração. Mas nessa noite nós nos arrependemos, nós nos prostramos diante de Ti e pedimos perdão, Senhor. Perdão porque o Teu reino não tem vindo nessa terra, e o mal tem reinado na nossa cidade, no nosso país, porque nós não oramos. Nós fazemos tantas coisas, mas nós não oramos. E por isso nessa noite nós pedimos misericórdia, nós pedimos perdão, e nós queremos ser, ó Pai, como os apóstolos na igreja primitiva que se consagraram à oração. Deus, nós não sabemos orar como convém. Deus, nós não temos, ó Pai, a vontade de querer orar em nós mesmos, mas o Senhor está nos chamando pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, vem sobre nós com gemidos inexprimíveis,
para que sejamos homens e mulheres de oração. E assim o Senhor derramará também sobre nós mais da tua unção, mais do teu poder, mais da tua graça, para que nós possamos ser instrumentos teus no meio dessa geração, para que haja salvação nas nossas famílias, na nossa cidade, no nosso país, nessa geração desse mundo, Pai. Vem nos transformar. Eu não posso fazer isso, mas o teu Santo Espírito pode. Eu não posso convencê-los, mas o teu Santo Espírito pode. Eu não posso me fazer um homem de oração, mas o teu Santo Espírito pode fazer de mim e fazer de cada um aqui nessa noite homem e mulher de oração. Por isso, Pai, numa atitude de fé, eu vou ungir a cada um aqui e consagrar, ó Deus, ao Senhor, e consagrar a oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro a tua filha a oração, eu consagro mais e mais oração, e o Senhor dê o Espírito Santo que traz oração e súplica, gemidos de parto, como o apóstolo Paulo disse para a igreja dos Gálatas: eu até agora sofro dores de parto para que Cristo seja formado em vós. Assim o Senhor chame a tua filha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que o Senhor abençoe as tuas filhas, Pai, para que elas sejam meninas de oração, mulheres de oração, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha fazer do Luciel, Pai, um homem de oração, um homem de intimidade que conhece a tua face. Em nome de Jesus, Pai, mostra as coisas, ó Pai, obscuras, que ninguém sabe, que o Senhor venha revelar para ele, Senhor, as coisas que o Senhor escondeu, e que o Senhor revela aos teus profetas, Senhor. Assim faça dele, Pai, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, Pai. Eu oro pelo Juninho, para que o Senhor venha dar força a ele, e para que o Senhor venha fazer para ele, Pai, um homem de oração, um homem que vive na oração em todo lugar, em todo tempo. Ele está na tua presença, e ele sabe que a força dele vem do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que o Senhor, Pai, abençoe a vida do teu filho Marcos, para que o Senhor venha reavivar, ó Deus, ó Pai, todo o dom que o Senhor já concedeu a ele, para conceder, ó Deus, ó Pai, espírito de oração, intercessão e súplica, em todo tempo, com todo tipo de oração. Derrama sobre ele, Pai, e unge essa vida para que seja um homem de joelhos calejados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela vida do Fabiano, Pai. Para que, ó Deus, ele seja um homem de oração, um homem que conhece a tua voz, o teu Espírito, ao tocar as canções, ó Deus, ó Pai, a ministrar, a estar à frente do Senhor, que o Senhor venha derramar sobre ele, Pai, mais e mais a tua unção, e que ele saiba que a fonte de tudo isso está na oração, na comunhão contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que o Senhor abençoe, Pai, a tua filha, Deus, para que o Senhor derrame sobre ela o teu Santo Espírito. Derrama, Pai, sobre ela. Abençoa ela, Pai. Abençoa, Deus. Abençoa e enche ela com o teu Santo Espírito, para a glória do teu nome, para que seja uma linda geração, intercessão e fé, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a Thalita, para que seja uma mulher de oração, que permaneça na sua presença, Pai. As pessoas não conseguirão vir conversar com ela sobre coisas fúteis, coisas, ó Pai, erradas, porque ela é uma mulher que leva a tua presença, onde ela coloca os pés e as mãos, é abençoada, porque ela é uma mulher de oração e vive na tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu também abençoo o Nicolas, para que seja um menino de oração que viva na tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Deus, para que, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha fazer da tua filha, Pai, uma mulher de oração. Ó Pai, em nome de Jesus, que ela possa confiar em Ti, que ela possa ver em Ti, Pai, que só o Senhor tem poder para fazer aquilo que ela tanto quer, Pai. Que ela possa crer, que ela possa orar se necessário, que o Senhor através dela possa gerar, Senhor. Ó Pai, no mundo natural, aquilo que já está no mundo espiritual. Assim abençoa a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, a tua filha, Senhor. Pai, que o Senhor venha derramar sobre ela espírito de oração, intercessão e súplica. Que ela esteja sempre na tua presença. Ó Pai, que ela tenha sabedoria e graça. E que o Senhor venha derramar sobre ela, porque ela fique sempre onde quer que ela esteja, ela saiba
que ela está diante do Senhor, e que o Senhor chamou ela para a intimidade. O Espírito Santo vem, derrama sobre ela e chama, Pai, para o lugar da oração. Assim o Senhor abençoe também. Olha a casa, que seja uma vida de oração, sabe que a força dela está em ti, e não nos homens. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua filha, Pai, para que seja uma mulher de oração, uma mulher de consagração, uma mulher que crê em ti, Deus, e que sabe que a força dela está no Senhor. É o Senhor que abre porta onde não tem porta. E é o Senhor que abençoa. Derrama sobre ela, Pai, o teu Santo Espírito, ó Pai, que enche e que livra de todo o mal. E que, ó Pai, a faz uma intercessora a começar pelo seu lar, pelo seu marido, para a salvação da sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama, Pai, sobre a tua filha, Pai, o teu Santo Espírito. E consagra ela para a oração. Ó Deus, ó Pai, leva ela a chorar. Leva ela, Senhor, a interceder pelos que estão perdidos. Ó Pai, mostra, Senhor, que o Senhor sofre por aqueles que estão perdidos. Mostra para ela, Senhor, que ela possa orar, que ela possa clamar e possa buscar no teu nome salvação, porque fora do teu nome não há salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Ana Laura, para que seja uma operação na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa criança, Deus, para que viva na tua presença. Abençoa, Pai, a Maria Eduarda, para que seja uma menina de oração na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora você vai ficar de pé, vai estender as mãos. A nossa irmã Vani vai dar a criança para a mãe. Estende as suas mãos, fica de pé, por favor. Irmã Vani, vem aqui. Irmã Vani vai orar agora por mim. O Espírito Santo mandou que ela orasse por mim. E vai orar para que eu seja também um homem de oração na presença de Deus em todo o tempo. Estende as suas mãos. E você vai concordar com ela. Em nome de Jesus. Pai amado, soberano Deus, Pai, estamos até aqui agora, Pai, orando por teu filho, Pai. Tu conhece, Pai, a necessidade dele, Pai, o desejo dele, Pai, de orar, Senhor. E enche ele com teu Espírito Santo, Pai, que leva ele, Senhor, a águas profundas, Pai. Que ele possa orar, Senhor, com todos os poderes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te pedindo, Pai, vai em conta dos teus filhos, Pai. Oh, Pai, ouve a oração dele, Pai, o pedido dele, Pai, o desejo dele, Pai. Fazer a tua vontade, Pai amado. Oh, Pai, tu conhece o desejo dele, Pai, tem misericórdia da vida dele, Pai. Abençoa ele cada dia mais, Pai. Oh, Pai, fortaleça ele cada dia mais na tua presença, Pai. O Espírito Santo vai guiar ele cada dia mais, Senhor. Que ele alcança a vida, Senhor, para ti, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, Pai amado. E eu, Senhor, abençoe ele no dia, Senhor, no culto, Pai. Oh, Pai, no domingo, Pai, que ele seja cheio do teu Espírito, Pai Santo. Tu conhece, Pai, o coração do teu filho, Pai. Seja feita a tua vontade na vida dele, Pai amado. Abençoa cada dia mais, Senhor. Abençoa a tua família também, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, Pai. Eu agora te pedimos, Senhor, enche ele, Senhor, cada vez mais da tua presença, Pai. Que ele seja transbordado pela tua presença, Pai. Onde ele passar, Senhor, as pessoas, Senhor, vê Jesus nele, Pai. E peça, Senhor, para orar, Senhor, por elas, Pai. Oh, Pai, tem misericórdia dele, Pai. Santo, santo é o teu nome. Oh, Pai, nós te pedimos, te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.